O advogado que defendeu o homem errado. Algumas histórias parecem simples quando começam. Há uma vítima, há um acusado, e há alguém encarregado de provar que a verdade está de um dos lados. Mas a verdade tem um hábito perigoso. Às vezes, ela espera que todos escolham uma versão, antes de mostrar que estavam olhando para o homem errado. Às 9h17 da manhã de uma terça-feira, o advogado Daniel Ferraz estava diante de 7 jurados e prestes a destruir a credibilidade de um homem. Sabia disso. Havia preparado cada pergunta, cada documento, cada contradição. Na cadeira das testemunhas estava Marcelo Nogueira, 46 anos. Casado. Pai de 2 filhas. Supervisor de segurança do edifício Saint-Pierre havia quase 11 anos. Daniel caminhou até o centro do plenário e começou a confrontá-lo sobre a noite do crime. Marcelo afirmava ter visto Eduardo Salles, cliente de Daniel, deixando o edifício por volta das 23h40. O advogado perguntou como podia ter tanta certeza do horário se não consultara relógio algum. O segurança tentou explicar que estava na portaria e conhecia a rotina do prédio. Daniel não permitiu que a resposta se alongasse. Estar na portaria esclarecia o lugar de onde ele observara, mas não provava o minuto exato. O promotor tentou intervir. Daniel reformulou a pergunta e obrigou Marcelo a admitir diante dos jurados que não olhara para nenhum relógio. Em seguida, passou a descrição do comportamento de Eduardo. Marcelo dissera que o homem parecia nervoso. Daniel demonstrou que ele não gritara, não correra e não ameaçara ninguém. O segurança apenas acreditava ter percebido o nervosismo. Daniel repetiu a palavra percebido e sugeriu que Marcelo percebera o estado emocional de um homem da mesma forma que percebera o horário sem olhar para um relógio. Alguns jurados trocaram olhares. Marcelo apertou as mãos e insistiu que sabia o que vira. Daniel pegou 2 fotografias. Na primeira, estava Eduardo. Na segunda, um homem parecido com ele. Altura semelhante. Cabelos escuros. Barba curta. O advogado lembrou que, naquela noite, Marcelo se encontrava atrás de um vidro de segurança. Chovia. A pessoa observada estava a aproximadamente 20 metros da portaria. Então perguntou novamente se a testemunha tinha certeza de que vira Eduardo. Marcelo demorou 2 segundos. Talvez 3. Para Daniel, bastava. O segurança olhou para o promotor e mudou a resposta. Achava que sim. Daniel não disse mais nada. A dúvida já estava criada. Voltou para a mesa da defesa. Seu cliente, Eduardo Salles, aproximou-se e comentou que o advogado acabara com a testemunha. Daniel respondeu que apenas fizera seu trabalho. Eduardo sorriu e lembrou que era exatamente por aquilo que pagava. Daniel não respondeu. Naquela tarde, ele saiu do fórum cercado por jornalistas. O caso ocupava os noticiários havia 4 meses. Ricardo Valença, 54 anos. Empresário do setor imobiliário. Encontrado morto no escritório de seu apartamento. Um único golpe na cabeça. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum objeto de valor aparentemente levado. O principal suspeito era Eduardo Salles, sócio de Ricardo durante 15 anos. 3 dias antes do crime, os dois haviam discutido diante de funcionários. Uma auditoria interna identificara o desaparecimento de quase 4 milhões de reais de uma das empresas controladas pelos sócios. Ricardo acusara Eduardo de desviar os recursos. Eduardo negara. Na noite do crime, uma câmera registrara o carro dele entrando na garagem do Saint-Pierre. O sistema não registrou a saída do veículo. Marcelo Nogueira afirmava ter visto Eduardo deixando o edifício pouco antes da meia-noite. Ricardo foi encontrado morto às 6h20 da manhã. A estimativa inicial apontava que o crime ocorrera entre 11 da noite e 1 da madrugada. Para a polícia, as peças pareciam se encaixar. Para Daniel Ferraz, peças que se encaixavam depressa demais mereciam atenção. Uma repórter perguntou se a defesa sustentava que Eduardo fora confundido com outra pessoa. Daniel respondeu que ninguém deveria ser condenado com base em suposições. Quando ela mencionou que o carro do cliente estava no prédio, ele ressaltou que a gravação mostrava apenas o veículo, não Eduardo. Saber quem dirigia era uma pergunta que a investigação deveria ter respondido antes de apresentar uma denúncia.
Outra jornalista quis saber se Daniel acreditava na inocência do cliente. Ele respondeu que acreditava nas provas. Não era o que ela perguntara. Daniel sabia. Entrou no carro. Daniel Ferraz tinha 42 anos e uma reputação construída sobre uma frase que detestava ouvir. Ele consegue absolver qualquer um. Não era verdade. Daniel perdera casos. Muitos. Mas as pessoas lembravam das vitórias. Principalmente das improváveis. Ele era especialista em encontrar rachaduras. Uma câmera com o horário incorreto. Uma testemunha que mudara uma palavra. Uma perícia feita sem o procedimento adequado. Um relatório que dizia algo diferente do depoimento prestado em audiência. Para Daniel, um processo criminal era uma parede. E bastava encontrar uma fissura para descobrir se havia algo escondido do outro lado. Seu pai nunca gostara da profissão que ele escolhera. Alberto Ferraz fora delegado de polícia durante 32 anos. Quando Daniel decidiu tornar-se advogado criminalista, Alberto lembrou que passara a vida colocando criminosos na cadeia. O filho respondeu que talvez ele também tivesse prendido algum inocente. Os dois ficaram quase 6 meses sem conversar. Com o tempo, aprenderam a discordar com menos barulho. Mas Alberto nunca deixou de fazer a mesma pergunta quando o filho assumia um caso importante. Queria saber se o cliente havia cometido o crime. Daniel sempre respondia que isso não importava. O pai alertava que, um dia, importaria. Naquela noite, Daniel chegou ao escritório às 8h40. Camila Torres ainda estava trabalhando. 7 anos mais nova, especialista em processo penal e sócia do escritório, Camila era uma das poucas pessoas que não pareciam impressionadas com Daniel Ferraz. Assim que ele entrou, ela criticou a maneira como tratara Marcelo no tribunal. Daniel afirmava ter apenas atacado uma identificação feita a 20 metros de distância, à noite, debaixo de chuva e através de um vidro. Camila discordou. Ele não atacara apenas a identificação. Atacara o homem. Daniel lembrou que defendiam alguém acusado de homicídio e quis saber qual era o problema. Camila não respondeu diretamente. Abriu uma pasta e mostrou a perícia complementar recebida 1 hora antes. A estimativa da morte mudara para o período entre 10 da noite e 11h30. Aquilo favorecia muito a defesa. Eduardo aparecia numa câmera do restaurante Bellini às 10h48. Mas havia mais. Os peritos encontraram material biológico masculino sob as unhas de Ricardo. Não pertencia a Eduardo. Daniel observou que aquilo praticamente destruía a acusação. Camila concordou, mas mostrou uma coisa que não aparecia no laudo. Na tela estava o escritório de Ricardo Valença. Mesa de madeira escura. Uma cadeira caída. Sangue próximo à estante. Um copo quebrado. Sobre a estante havia um pequeno dispositivo preto. Camila pesquisara o modelo. Era uma câmera de segurança doméstica, com armazenamento em nuvem e cartão de memória interno. O aparelho não constava na lista de objetos apreendidos. Daniel sugeriu que poderia ter sido retirado antes da catalogação. Camila mostrou 3 fotografias. Na primeira, a câmera estava na estante. Na segunda, também. Na terceira, desaparecera. 43 minutos separavam a primeira imagem da última. Nesse período, estiveram no apartamento peritos, 2 policiais, o promotor e Marcelo Nogueira. O segurança fora chamado para confirmar se alguma coisa parecia fora do lugar. Não mencionara a câmera. Daniel permaneceu em silêncio e pegou o telefone para ligar a Eduardo. Camila o deteve e mostrou outro detalhe. O vídeo da garagem registrava o carro de Eduardo entrando no prédio às 22h06. O veículo parava diante da cancela. O vidro do motorista descia. O rosto de quem dirigia não aparecia com clareza. Daniel conhecia aquelas imagens. Já as assistira dezenas de vezes. Camila ampliou o retrovisor. Por poucos segundos, uma mão surgiu entre os bancos dianteiros. Havia alguém no banco traseiro. Daniel perguntou por que não haviam percebido antes. Camila respondeu sem ironia. Porque estavam procurando Eduardo. A frase incomodou Daniel. O carro entrou às 10h06. Eduardo apareceu no restaurante às 10h48. Alguém levara o veículo ao Saint-Pierre com pelo menos 2 pessoas dentro. Depois, o carro não saíra pela garagem.
Fora encontrado 3 dias mais tarde no terceiro subsolo, numa vaga pertencente a um apartamento vazio. Sabiam que a unidade estava desocupada. A administração, a imobiliária, o proprietário e a equipe de segurança. Daniel voltou a olhar para a fotografia de Marcelo. Às 10h15 da noite, Eduardo entrou no escritório acompanhado do irmão mais novo, André. Daniel nunca gostara de André. Não sabia dizer exatamente por quê. Talvez fosse o sorriso constante. Talvez a maneira como chamava desconhecidos de meu amigo. Ou o fato de fazer perguntas demais sobre a estratégia da defesa. Daniel pediu que Eduardo se sentasse e tentou dispensar André. O cliente afirmou que o irmão sabia de tudo. Tudo o que importava, André completou. Daniel não gostou da resposta. Mostrou o novo laudo e explicou que a mudança na janela da morte fortalecia o álibi do restaurante. Mas também revelou que alguém usara o carro de Eduardo. André perguntou como ele sabia. Daniel percebeu a rapidez da reação e perguntou quem tinha acesso às chaves. Eduardo citou a esposa e o irmão. André admitiu que dirigia o veículo de vez em quando, mas negou tê-lo usado na semana do crime. Daniel perguntou se ele conhecia Ricardo, se os dois eram próximos e se mantinham negócios juntos. André respondeu depressa demais que não. Quando Eduardo quis saber o motivo das perguntas, Daniel contou que alguém entrara no Saint-Pierre usando seu carro e que havia outra pessoa no banco traseiro. André considerou a hipótese ridícula e saiu. Eduardo perguntou se Daniel investigava o irmão. O advogado respondeu que investigava o carro. O cliente garantiu que André jamais mataria Ricardo porque era seu irmão. Daniel perguntou como podia saber. Eduardo não gostou da inversão. Pediu que o advogado parasse de transformar todos em suspeitos. Daniel respondeu calmamente que fora exatamente isso que a polícia deixara de fazer ao decidir, desde o início, que o suspeito era Eduardo. Depois que o cliente saiu, Camila entrou com uma folha impressa. André mentira sobre Ricardo. Os dois eram sócios da Montalto Participações Limitada, uma empresa de administração de ativos. Eduardo parecia não saber. Camila ainda levantaria as movimentações financeiras. Daniel queria tudo até a manhã seguinte. Antes de sair, ela repetiu a pergunta que a repórter fizera. Queria saber se Daniel acreditava que Eduardo era inocente. Ele respondeu que as provas eram ruins. Camila observou que, talvez, ele estivesse evitando a resposta certa. Na manhã seguinte, Daniel chegou ao fórum antes das 8. Marcelo Nogueira estava sentado sozinho num banco do corredor. Daniel quase passou direto. Parou e perguntou sobre a câmera desaparecida do escritório de Ricardo. O rosto do segurança mudou. Pouco. Mas mudou. Marcelo fingiu não saber do que ele falava e começou a andar. Daniel acompanhou e contou que o carro de Eduardo fora usado naquela noite, com outra pessoa no banco traseiro, e escondido numa vaga que a equipe de segurança sabia estar vazia. Marcelo perguntou se estava sendo acusado. Daniel disse que apenas fazia perguntas. O segurança lembrou que, no dia anterior, o advogado afirmara que ele não sabia o que tinha visto. Daniel admitiu a possibilidade de ter errado sobre algumas coisas. Então revelou que percebera a reação da testemunha diante da segunda fotografia. O homem retratado era André Salles. O silêncio de Marcelo confirmou antes das palavras. Sim, André estivera no Saint-Pierre naquela noite. Marcelo não contara à polícia porque precisava falar longe do corredor movimentado. Marcou o estacionamento lateral 10 minutos depois. Daniel telefonou para Camila. Ela insistiu para que ele não fosse sozinho. Uma câmera desaparecera de um local de homicídio, o carro do cliente fora escondido numa vaga vazia e o supervisor de segurança desejava conversar num estacionamento. Daniel prometeu apenas que ela poderia telefonar em 15 minutos. Marcelo estava próximo a uma caminhonete branca. Contou que reconhecera André na fotografia porque o vira naquela noite dentro do prédio. E também vira Eduardo. Pouco depois das 10h30, o cliente de Daniel saíra pelo elevador de serviço. O horário permitia que chegasse ao Bellini às 10h48. Marcelo garantiu que, dessa vez, tinha certeza. Daniel perguntou por que ele escondera aquilo da polícia. O segurança desviou o olhar. Não deveria estar naquele andar. Roubava moradores. Pequenas coisas. Dinheiro. Joias. Sabia quem viajava e quais apartamentos ficavam vazios.
Ricardo descobrira e exigira que ele pedisse demissão. Caso contrário, entregaria tudo à administração. Na noite do crime, Marcelo subira para convencê-lo a permanecer calado. Negou ter entrado no apartamento, mas demorou para responder. Daniel o acusou de mentir. Marcelo ironizou o fato de o advogado decidir isso apenas olhando para ele. Daniel explicou que a demora foi suficiente. Quando perguntou pela câmera, o sorriso do segurança desapareceu. Marcelo alegou que fora chamado pela polícia durante a perícia e mandou Daniel questionar os peritos. O advogado enumerou os fatos. André estivera no prédio. Eduardo também. Marcelo tinha motivo para procurar Ricardo. E uma câmera desaparecera. O segurança afirmou que Daniel não fazia ideia do que estava fazendo. Não podia explicar, mas deixou uma frase antes de entrar na caminhonete. Eduardo não precisava que o advogado descobrisse a verdade. Precisava apenas que continuasse fazendo com outras pessoas o que fizera com Marcelo. Daniel perguntou o que isso significava. Marcelo respondeu que ele convencera 7 jurados de que uma testemunha não sabia o que havia visto. O advogado segurou a porta do veículo e perguntou, uma última vez, se Eduardo estivera no Saint-Pierre naquela noite. Marcelo respondeu sem hesitar que sim. O problema, acrescentou, era que agora já não importava o quanto de certeza possuísse. A caminhonete partiu. Daniel permaneceu no estacionamento. Camila telefonou. Ele contou que Marcelo reconhecera André, afirmava ter visto Eduardo e, ainda assim, escondia alguma coisa. Eduardo podia ter percorrido a distância até o restaurante. Por isso, Daniel pediu as imagens completas do Bellini. Passaram 4 meses tentando provar onde o cliente estava. Talvez fosse hora de descobrir por onde ele passara. Em menos de 1 hora, Daniel estaria novamente diante dos 7 jurados. Ao lado de Eduardo Salles. O homem cuja acusação parecia cada vez mais frágil. Mas, pela primeira vez desde o início daquele caso, Daniel sentiu algo que não aparecia nos laudos. Nem nas câmeras. Nem nos depoimentos. A sensação incômoda de que alguém conhecia exatamente a maneira como ele trabalhava. Alguém sabia que Daniel procuraria uma falha. Uma identificação insegura. Um horário impreciso. Uma câmera ruim. E, talvez, tivesse deixado todas essas rachaduras no caminho de propósito. O celular tocou. Era Eduardo. O cliente queria conversar antes da audiência e perguntou se alguma coisa havia acontecido. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então perguntou onde estava a câmera que Eduardo retirara do escritório de Ricardo. Do outro lado da ligação, houve 4 segundos de silêncio. Nenhuma pergunta. Nenhuma surpresa. A resposta veio tarde demais. Eduardo fingiu não saber de qual câmera ele falava. Daniel contou que Marcelo vira saindo pelo elevador de serviço. O cliente reagiu com irritação ao descobrir que o advogado conversara com a testemunha sem avisá-lo. Lembrou que Daniel já havia provado no tribunal que Marcelo mentia. Daniel corrigiu a interpretação. Demonstrar apenas que a identificação feita na portaria era insegura. Não era a mesma coisa. Eduardo pediu que ele continuasse fazendo seu trabalho. Daniel repetiu a pergunta sobre a câmera e quis saber se o cliente estivera no apartamento antes de ir ao Bellini. Eduardo não respondeu. Apenas ordenou que não falassem sobre aquilo por telefone. A ligação terminou. Camila esperava Daniel na entrada lateral do fórum. Ele contou que Marcelo reconhecera André e afirmava ter visto Eduardo saindo pelo elevador de serviço pouco depois das 10h30. Camila lembrou que o cliente aparecia no restaurante às 10h48. Havia tempo suficiente. Ela entregou os primeiros registros da Montalto. As movimentações indicavam transferências ligadas a Valença e Amp. Salles. Eduardo e André estavam na sala reservada à defesa. Quando Daniel entrou, André desligou o telefone imediatamente. O advogado colocou os registros da Montalto sobre a mesa. Eduardo não conhecia a empresa e perguntou ao irmão por que Ricardo era seu sócio. André chamou aquilo de investimento antigo e alegou ter esquecido da sociedade. Daniel observou que uma participação empresarial costumava ser difícil de esquecer. Eduardo abriu a pasta e exigiu saber a natureza do negócio. André se irritou, perguntou se aquilo era um interrogatório e tentou sair.
Eduardo segurou seu braço e quis saber se ele dirigira o carro na noite do crime. O silêncio caiu sobre a sala. André negou e, quando Daniel perguntou quem estava no veículo, mandou que questionasse o próprio cliente. Depois saiu, desejando boa sorte ao advogado. Daniel fechou a porta. Era a hora da verdade. Eduardo insistiu que já contara tudo. Daniel respondeu que ele apenas oferecerá a versão de que precisava para a defesa. Enumerou os fatos. O carro entrara no Saint-Pierre às 22h06. Marcelo vira Eduardo saindo pelo elevador de serviço pouco depois das 10h30. Às 10h48, o empresário aparecera no Bellini. E uma câmera desaparecera do escritório de Ricardo. Daniel perguntou onde ela estava. Eduardo desviou os olhos. O advogado sentiu o estômago se contrair. Camila pediu que o cliente explicasse o que realmente acontecera. Eduardo caminhou até a janela e contou que recebera uma mensagem de Ricardo às 9h20. O sócio dizia ter descoberto quem desviara o dinheiro e reconhecia que errara ao acusá-lo publicamente. A mensagem não existia mais. Eduardo apagara porque o chamava ao apartamento na noite em que Ricardo morreu. Admitiu que foi ao Saint-Pierre. André dirigia o carro. Eduardo estava no banco traseiro porque bebera durante uma reunião e não queria dirigir. Os dois subiram. Ricardo os esperava no escritório, nervoso, com documentos bancários espalhados sobre a mesa. Transferências. Empresas. Contas. A auditoria estava errada. Os quase 4 milhões não haviam sido desviados apenas por Eduardo. As provas apontavam para André. Daniel perguntou sobre a Montalto. Eduardo explicou que o irmão pedira dinheiro para investir em imóveis e convencera Ricardo a participar. Mais tarde, o empresário descobriu que a companhia recebia recursos da incorporadora. Quando confrontado, André negou. Ricardo o empurrou. André reagiu com um soco no rosto. Ricardo caiu contra a mesa, mas se levantou quase imediatamente, vivo e furioso. André saiu. Eduardo permaneceu porque Ricardo desejava mostrar os documentos e a gravação da discussão. A câmera visível registrara tudo. Eduardo admitiu que a retirara da estante. Disse que Ricardo pedira que a guardasse, mas Daniel não acreditou. Parecia absurdo que um empresário entregasse a única prova do desvio justamente ao irmão do suspeito. Eduardo respondeu que era sócio de Ricardo havia 15 anos. Mas André era seu irmão. Quando Daniel voltou a perguntar pela câmera, Eduardo revelou que André a pegara depois que ele desceu. O aparelho fora colocado no porta-luvas. Eduardo avisara ao irmão que Ricardo possuía provas. André entrou em pânico. Eduardo dizia não saber o que pensar. Daniel observou que ele já sabia que o irmão desviara milhões. A resposta veio instintiva. André era seu irmão. Todo o restante parecia secundário. Camila pediu que ele continuasse. André deixou Eduardo perto do Bellini e levou o carro com a câmera. O empresário entrou no restaurante às 10h48, cumprimentou 3 conhecidos e se sentou. Garantiu ter permanecido ali até depois da meia-noite, mas hesitou quando Daniel perguntou se não saíra nem por alguns minutos. O advogado pediu imediatamente as imagens completas do restaurante. Eduardo perdeu a calma. Acusou Daniel de investigar o próprio cliente no meio do julgamento e destruir a defesa. Daniel respondeu que, se não compreendesse o que acontecera, talvez a defesa já tivesse sido construída para destruí-lo. O cliente segurou seu braço. Daniel ordenou que soltasse. Os dois permaneceram em silêncio. Camila lembrou que a audiência começaria em 6 minutos. Antes de sair, Daniel avisou que retomariam aquela conversa depois do julgamento. Eduardo respondeu que, primeiro, o advogado deveria tirá-lo dali. A audiência foi retomada às 9h. Daniel sentou-se ao lado do cliente. Os 7 jurados entraram. O juiz ocupou seu lugar. O promotor Henrique Bastos organizou os documentos. Naquela manhã, a defesa ouviria um perito. Daniel havia preparado 23 perguntas. Fez 9. Não porque estivesse distraído, mas porque, pela primeira vez naquele caso, não queria criar uma dúvida maior do que a prova permitia. Camila percebeu. Eduardo também. Durante um intervalo, o cliente observou que Daniel teria destruído aquele laudo no dia anterior. O advogado respondeu que o documento não precisava ser destruído.
Talvez precisasse apenas ser questionado. Eduardo não via diferença. Daniel agora via. Ao meio-dia, o juiz suspendeu os trabalhos até a manhã seguinte. No carro, Daniel ligou para o pai. Alberto percebeu que alguma coisa acontecera. O filho jamais telefonava no meio de um julgamento. Daniel perguntou o que um investigador fazia quando descobria que seguira a pessoa errada. O pai admitiu que isso ocorrera mais vezes do que gostava de lembrar. Ele mudava a investigação. Não era simples. Simples seria continuar. Daniel perguntou o que fazer quando já havia destruído alguém no caminho. Alberto entendeu que o filho falava do segurança e quis saber se ele descobrira alguma coisa contra Eduardo. Não exatamente. As novas suspeitas envolviam André, e o cliente sabia mais do que contara. O pai recomendou que Daniel não transformasse a raiva de ter sido enganado em prova. Quando o filho perguntou o que deveria fazer, Alberto respondeu que ele era o advogado. Precisava descobrir quem era seu cliente. Não o nome. A pessoa. Camila conseguiu as imagens completas do Bellini no início da tarde. Às 10h48, Eduardo entrou no restaurante. Cumprimentou Fábio Martins, Cláudia Noronha e Samuel Reis. Sentou-se. Às 11h03, levantou, falou alguma coisa com Fábio e caminhou pelo corredor dos banheiros. Não voltou às 11h10. Nem às 11h20. Nem às 11h40. Às 12h07, apareceu novamente pelo mesmo corredor, sentou-se e pegou uma taça. Ficara ausente durante 1h04. A cozinha tinha uma saída para a Rua dos Fundos. Nesse momento, Camila recebeu uma ligação do investigador. Uma câmera de trânsito registrara o carro de Eduardo às 11h12, a 4 quadras do Bellini, seguindo na direção do Saint-Pierre. Daniel assistiu novamente à saída do cliente. 11h03. O corredor. A ausência. Depois olhou para o registro do carro. 11h12. 9 minutos. Camila listou possibilidades. André poderia estar dirigindo. Marcelo poderia estar errado. O carro poderia estar indo para outro lugar. Daniel admitiu cada hipótese. Eduardo entrara no Bellini, cumprimentara pessoas e escolhera uma mesa visível. Depois desaparecera pela saída dos fundos. O carro usado no Saint-Pierre passara a poucos quarteirões dali, na direção do condomínio. Daniel pegou o celular. Camila o impediu de ligar. Se Eduardo preparar aquilo, passara 4 meses observando o advogado construir exatamente a defesa que desejava. Daniel lembrou que nada ainda provava o homicídio. Continuava sendo advogado dele. Pediu que Camila procurasse a câmera seguinte, o trajeto até o Saint-Pierre e o retorno do carro. Naquela noite, Daniel foi à casa do pai. Mostrou as imagens. A entrada no Bellini. A saída pelo corredor. O retorno 1 hora depois. O registro do carro. Alberto concluiu que o cliente mentira, embora isso ainda não provasse homicídio. Daniel acreditava que Eduardo voltara ao apartamento porque o álibi parecia correto demais. O pai perguntou se aquilo era prova. Não era. Era a sensação de que Eduardo sabia exatamente o que o advogado procuraria. Uma falha. E talvez houvesse deixado falhas demais. Alberto quis saber por que o empresário escolhera Daniel. O filho respondeu que era bom. A rapidez da resposta fez o pai sorrir. Todo homem, explicou Alberto, tinha uma porta. Alguns entravam pelo dinheiro. Outros, pelo medo. A porta de Daniel era a vaidade. Eduardo percebera que o advogado gostava de encontrar a rachadura que ninguém via. Talvez tivesse deixado uma para ele encontrar. Às 10h11, o celular de Daniel vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem perguntava se ele desejava saber onde estava a câmera. Outra exigia que fosse sozinho. Depois surgiu um endereço. Um estacionamento desativado próximo à antiga estação ferroviária. Alberto queria chamar a polícia. Daniel recusou. Se fosse Eduardo, não poderia entregar o próprio cliente com base numa mensagem anônima. E, se não fosse, precisaria descobrir. O pai considerou aquela uma ideia péssima, mas pediu apenas tempo para trocar de roupa. 28 minutos depois, o carro de Alberto parou a quase 100 metros do estacionamento. Daniel lembrara que precisava ir sozinho.
Alberto respondeu que não prometera nada a quem enviará a mensagem. Ficaria no carro, ou ao menos fingiria obedecer. O estacionamento estava quase escuro. Algumas luminárias quebradas. Estruturas de concreto. Carros abandonados. O celular indicou a fileira C. Daniel seguiu. Uma figura apareceu entre duas colunas. Não era André. Era Marcelo Nogueira. O segurança segurava uma pequena mochila. Contou que Eduardo lhe telefonara e oferecera R$ 200 mil para que desaparecesse por alguns dias. Marcelo recusara. Havia roubado alguns moradores, mas não era burro. Abriu a mochila e retirou um pequeno dispositivo preto. O mesmo modelo das fotografias. Daniel reconheceu a câmera. Marcelo afirmava não tê-la retirado durante a perícia. Voltou ao apartamento 3 dias depois para buscá-la. Sabia de sua existência porque Ricardo mostrara meses antes, quando começara a desconfiar de irregularidades no condomínio. O segurança tentara acessar os arquivos, mas a pasta estava protegida por senha. Entregava o aparelho porque Eduardo sabia que ele existia e perguntara, ao telefone, se Marcelo ainda estava com a segunda câmera. Segunda. Ricardo possuía duas. A visível, retirada por Eduardo. E aquela, escondida dentro do detector de fumaça. Marcelo guardara o equipamento durante 4 meses porque temia que também tivesse gravado provas de seus roubos. Queria um acordo. Desejava que Daniel o defendesse. O advogado quase não acreditou. No dia anterior, destruíra a credibilidade dele diante de 7 jurados. Era exatamente por isso que Marcelo o escolhera. Queria receber o mesmo tipo de defesa oferecido a Eduardo. Admitia ter roubado, mas negava ter matado Ricardo. Daniel explicou que ainda era advogado de Eduardo e não poderia assumir a defesa naquele caso. Poderia indicar outro profissional. Primeiro, precisavam preservar a câmera. Marcelo pediu que não a entregasse à polícia antes de saber o que havia nos arquivos. Se aparecesse na gravação, precisava se preparar. Daniel perguntou o que ele fazia dentro do apartamento. O segurança admitiu, enfim, que entrara na noite do crime e falara com Ricardo quando ele ainda estava vivo. Recusou-se a contar o restante. Apenas repetiu que Daniel deveria abrir a câmera. Pela primeira vez, Marcelo não parecia preocupado com Eduardo. Nem com André. Estava preocupado consigo mesmo. À 00:20, Daniel e Camila estavam no escritório. Alberto permanecia numa cadeira próxima à porta. Camila conectou o cartão a um computador isolado. A pasta estava criptografada. Daniel procurou uma senha possível nas fotografias do escritório. Uma placa sobre a mesa dizia que a Valença e Salles completara 15 anos. A empresa fora fundada em 17 de março de 2009. Camila digitou a data. A pasta abriu. Ninguém falou. Havia dezenas de vídeos. Camila encontrou a data do crime. Às 22h04, Ricardo apareceu no escritório. 2 minutos depois, Eduardo e André entraram. Sem áudio. A discussão começou. Ricardo apontava documentos. André gesticulava. Às 10h19, Ricardo empurrou. André deu um soco. Ricardo caiu contra a mesa. Levantou-se. Vivo. Irritado. André saiu. Eduardo permaneceu. Ricardo apontou para a câmera visível. Eduardo retirou o aparelho da estante e saiu às 10h32. Marcelo dissera a verdade sobre tê-lo visto próximo ao elevador. A gravação continuou. Ricardo ficou sozinho. Às 10h47, falou ao telefone. Às 11h01, a porta se abriu. Eduardo entrou novamente. Durante 7 minutos, os dois conversaram. Ricardo colocou um documento sobre a mesa e assinou. Eduardo recolheu alguns papéis e saiu às 11h08. 4 minutos depois, o carro passou perto do Bellini. Alguém o buscara ou estivera esperando. Às 11h14, Ricardo olhou para a porta. Marcelo entrou. O segurança caminhou até ele. Os dois discutiram. Ricardo apontou para a saída. Marcelo permaneceu. A discussão aumentou. Então o segurança retirou alguma coisa do casaco. O golpe aconteceu rápido. Ricardo caiu. Na tela, Marcelo permaneceu imóvel.
Depois se ajoelhou, tocou o pescoço da vítima e começou a procurar alguma coisa. Gavetas. Papéis. A estante. Olhou para o espaço vazio onde ficava a primeira câmera. Então ergueu os olhos na direção do detector de fumaça. Na direção da segunda câmera. Daniel sentiu o estômago afundar. Marcelo saiu. Ninguém falou. Camila pausou o vídeo. Marcelo havia mentido. Sobre entrar no apartamento. Sobre falar com Ricardo. Sobre o que fizera naquela noite. Mas dissera a verdade sobre uma coisa. Eduardo estivera no Saint-Pierre. Daniel havia transformado essa certeza em dúvida diante de 7 jurados. E agora o próprio homem cuja credibilidade destruíra aparecia na tela matando Ricardo Valença. A frase de Marcelo voltou à memória. Ele queria que Daniel fizesse por ele o que fizera por Eduardo. O segurança não entregara a câmera por confiança. Nem apenas por medo do cliente. Entregara porque não conseguira abrir os arquivos. Queria saber o que a gravação mostrava. E escolhera justamente o advogado que havia ensinado os 7 jurados a duvidar dele. Daniel pediu que Camila telefonasse imediatamente para Henrique Bastos. Durante 4 meses, acreditara que seu trabalho era provar que Eduardo Salles não era o homem que a acusação dizia. Naquela noite, finalmente encontrara o assassino. E descobrira algo pior. Sem perceber. No tribunal. Ele já havia começado a defender o homem errado. O promotor Henrique Bastos atendeu na terceira chamada. Camila explicou que precisavam encontrá-lo imediatamente. Daniel tomou o telefone e avisou que a audiência talvez não acontecesse. Tinham encontrado uma gravação do escritório de Ricardo mostrando o momento do crime. Henrique perguntou quem aparecia. Marcelo Nogueira. O segurança matava Ricardo. Às 2h10 da manhã, Daniel entregou a câmera e o cartão de memória à polícia. Relatou como Marcelo fizera contato. Onde o encontrara. Como recebera o equipamento. Camila confirmou a abertura dos arquivos. Alberto permaneceu como testemunha de tudo o que ocorrera no escritório. Henrique assistiu à gravação uma vez. Foi suficiente. O promotor ordenou a localização imediata de Marcelo e avisou que pediria a suspensão do julgamento. Daniel lembrou que Eduardo precisaria ser informado. Antes que ele saísse, Henrique observou que o cliente aparecia 2 vezes naquela gravação. Retirara uma câmera, saíra, voltara, recolhera documentos e retornara ao restaurante para preservar um álibi. Eduardo não matara Ricardo. Mas Daniel não deveria confundir inocência quanto ao homicídio com inocência absoluta. Não confundia mais. Eduardo atendeu na terceira ligação. Daniel informou que haviam encontrado a segunda câmera. O cliente repetiu a pergunta tardia de sempre e fingiu não saber que existia outro aparelho. Daniel ordenou que parasse de mentir. Contou que a gravação mostrava quem matara Ricardo. Marcelo. Eduardo soltou o ar num suspiro quase aliviado. Daniel percebeu e quis saber se ele suspeitava do segurança. O cliente negou. Estava aliviado porque há 4 meses era acusado de homicídio. Para Eduardo, a descoberta encerrava tudo. Para Daniel, não. O cliente retirou uma câmera, escondeu a presença de André, mentia sobre o restaurante, saiu pelos fundos, voltou ao Saint-Pierre. Recolheu documentos e regressou ao Bellini para continuar um álibi já montado. Eduardo dizia que protegia o irmão, apenas isso. Daniel lembrou que ele fizera isso durante 4 meses. O cliente respondeu que o advogado não tinha irmão e não sabia como era. Daniel sentiu o golpe, mas voltou ao que importava. Eduardo lhe entregara uma versão calculada. O empresário insistiu que era inocente. Do homicídio, Daniel concordou. Para o cliente, era a única coisa relevante. A frase permaneceu entre os dois. Daniel lembrou-se de quantas vezes pensara de maneira parecida. O crime imputado. A prova. A absolvição. Todo o resto pertencia a outro processo. A outro dia. A outro advogado. Eduardo lembrou que Daniel ainda era seu defensor e exigiu que agisse como tal. A ligação terminou. Marcelo não estava em casa. O telefone havia sido desligado. A caminhonete branca foi encontrada abandonada a 11 quilômetros da cidade. Às 5 da manhã, a polícia já o procurava. Daniel voltou ao escritório.
Camila informou que a audiência seria suspensa e que a acusação de homicídio contra Eduardo provavelmente não se sustentaria. Daniel sabia. Ainda assim, não parecia aliviado. No estacionamento, Marcelo dissera que o advogado convencera 7 pessoas de que ele não sabia o que vira. O segurança realmente vira Eduardo. Daniel fizera parecer que não. Poderia questionar a distância, a chuva, o vidro, o horário. Tudo isso era legítimo. Mas não bastara. Daniel precisava que os jurados duvidassem do homem, não apenas da identificação. Camila lembrou que ele não sabia que Marcelo dizia a verdade. Esse não era o ponto. Mesmo depois de conversar com segurança no estacionamento, Daniel continuara enxergando apenas a testemunha que criara no tribunal. Acreditara somente na parte que combinava com a defesa. Depois descobrira que Marcelo era o assassino. Camila resumiu a contradição. Pessoas ruins também dizem a verdade. Pessoas inocentes também mentem. Talvez o problema de Daniel fosse decidir primeiro quem era a pessoa para só depois escolher em qual parte acreditar. Daniel não respondeu. Não precisava. A frase já havia encontrado o lugar certo. Às 8h40 da manhã, o tribunal estava lotado. Jornalistas ocupavam o corredor. A notícia sobre a gravação ainda não havia sido divulgada. Eduardo chegou acompanhado de André. O irmão mais novo parecia nervoso. O cliente parecia irritado. Entraram numa sala reservada. Daniel informou que a audiência fora suspensa porque a polícia encontrara uma prova contra Marcelo. O Ministério Público reavaliaria a acusação de homicídio. Eduardo considerou aquilo ótimo. Daniel ainda não terminara. Colocou os registros da Montalto sobre a mesa e mostrou que parte dos quase 4 milhões desviados passara por empresas ligadas a ela. André empalideceu e perguntou o que aquilo tinha a ver com o homicídio. Talvez nada. Mas tinha muito a ver com ele. André acusou Daniel de usar informações do próprio cliente contra outra pessoa. O advogado explicou que Camila encontrara Montalto em registros empresariais e que a análise financeira utilizava documentos obtidos legalmente. André olhou para Eduardo e o acusou de falar demais. O irmão admitiu ter contado que ele estava no carro. André avançou, furioso, e declarou que Eduardo colocara naquele veículo. Daniel entrou entre os dois. A frase mudara tudo. André tentou recuar e alegou que o irmão desejava culpá-lo por tudo. Eduardo pediu que Daniel não transformasse uma frase em prova. Por um instante, o advogado quase sorriu. Era exatamente o tipo de acusação que ele faria. Exigiu uma explicação. André respondeu que Eduardo não explicaria porque sabia dos desvios. Não apenas naquela noite. Ricardo ligara para ele durante a tarde e revelara a descoberta. Eduardo mandou que André pegasse o carro e o encontrasse. Daniel perguntou o motivo. O veículo seria visto entrando no condomínio. Eduardo empurrou o irmão. Daniel segurou seu braço e percebeu a história mudar. O carro. O restaurante. O confronto esperado. Eduardo negou ter planejado a morte de alguém. Não era essa a pergunta. Ele sabia que Ricardo denunciaria o desvio. Usar o próprio carro porque, se alguma coisa desse errado, já teria uma história. A mesma história que Daniel contara no tribunal. O advogado soltou Eduardo e deu um passo para trás. O Bellini. As pessoas cumprimentadas na entrada. A saída pelos fundos. A ausência de 1 hora. O retorno. Tudo parecia menos improvisado agora. Eduardo sabia que seria investigado porque Ricardo já o acusara diante da empresa. Por isso, criaram uma situação que poderia desmontar depois. Um carro identificado como seu entraria no condomínio enquanto ele apareceria num restaurante. Mais tarde, a defesa demonstraria que não era possível reconhecer o motorista. Eduardo provavelmente não previra o homicídio. Planejara uma dúvida. Uma confusão suficiente para se proteger caso a investigação sobre o dinheiro começasse naquela noite. Daniel perguntou por que o escolhera como advogado. Eduardo respondeu que ele era bom. Não era tudo. Quando Daniel insistiu, o cliente explicou que pesquisara seus casos, entrevistas e julgamentos. Sabia que o advogado nunca perguntava se o cliente cometera o crime. Daniel não precisava acreditar. Precisava encontrar a falha. A voz do pai voltou à memória. Eduardo conhecia sua porta.
Vaidade. O cliente não contratara apenas um advogado competente. Contratara um homem previsível. A porta se abriu. Henrique Bastos entrou acompanhado de 2 investigadores e pediu que os irmãos o acompanhassem. André quis saber se estava preso e se recusou a ir voluntariamente. O promotor pediu que Daniel explicasse a situação. Ele respondeu que não era advogado de André. O irmão mais novo olhou para Eduardo e percebeu que ficaria sozinho. Os investigadores o acompanharam. Henrique informou a Eduardo que o julgamento por homicídio estava formalmente suspenso. A acusação seria reavaliada, mas ele ainda prestaria esclarecimentos. Quando o promotor saiu, Daniel anunciou que o contrato entre os dois terminara. Formalizaria a saída da defesa depois das medidas necessárias para não prejudicar a situação processual do cliente. Eduardo perguntou se seria abandonado por que mentira. Daniel respondeu que, se abandonasse todo cliente que mentia, teria fechado o escritório no primeiro mês. O problema era outro. Eduardo não confiara na própria defesa. Estudar os métodos do advogado e entregar apenas as informações necessárias para que ele construísse a história desejada. O cliente sorriu e lembrou que Daniel realmente a construíra. Talvez o advogado estivesse com raiva porque Eduardo havia sido mais inteligente. Daniel admitiu que era possível. Eduardo ressaltou que fora retirado de uma acusação de homicídio. Daniel corrigiu. A gravação mostrará quem matara Ricardo. E quem encontrar a câmera for o próprio assassino. O sorriso desapareceu. Daniel abriu a porta e mandou que Eduardo prestasse o depoimento. O cliente prometeu que ele se arrependeria. Era possível. Mas, daquela vez, Daniel queria saber exatamente do que. Marcelo foi localizado às 3 da tarde. Tentava embarcar num ônibus interestadual usando o documento do irmão. Foi preso. Na delegacia, permaneceu em silêncio e pediu um advogado depois de saber que a polícia estava com a câmera. Daniel não estava presente. E não queria estar. No fim da tarde, Henrique telefonou. A perícia preliminar confirmara a autenticidade do arquivo. O martelo de emergência usado no crime fora encontrado num depósito do condomínio com vestígios de sangue. A principal hipótese era que Marcelo matara para impedir que Ricardo revelasse os roubos. O desvio realizado por André também estava praticamente comprovado. Mas surgira outra coisa. Depois da morte de Ricardo, a credencial digital dele fora usada para fazer uma transferência num computador conectado à rede da Valença e Salles. O computador de Eduardo. Daniel desligou e contou a Camila. O cliente usara a credencial da vítima para transferir dinheiro depois da morte. Não matara Ricardo, mas aproveitara o crime. Talvez tivesse feito ainda mais. Na manhã seguinte, a prisão de Marcelo estava em todos os noticiários. A polícia confirmou que uma nova prova alterara completamente o caso. Eduardo deixou de ser tratado publicamente como assassino. André passou a ser investigado pelos desvios. Marcelo responderia pelo homicídio. Para quem acompanhava de fora, a história parecia resolvida. Daniel sabia que ainda havia uma peça fora do lugar. Às 10h20, um envelope chegou ao escritório. Sem remetente. Dentro havia a cópia de uma alteração societária da Montalto. 6 meses antes da morte de Ricardo, André transferira 49% de sua participação para Ferro Azul Consultoria. Camila pesquisou o beneficiário final. Eduardo Salles. Daniel leu 2 vezes. O cliente não apenas sabia da empresa usada para movimentar o dinheiro. Era sócio oculto. Durante 4 meses, Daniel acreditara que Eduardo escondia informações para proteger André. Era uma explicação confortável. Quase nobre. A verdade era mais simples. Ele protegia a si mesmo desde o início. O telefone tocou. Eduardo. O cliente confirmou ter enviado o envelope porque desejava que Daniel soubesse da sociedade e de sua participação no desvio. Queria conversar no antigo escritório de Ricardo. Daniel recusou. Eduardo tinha certeza de que ele mudaria de ideia. Um ruído surgiu do outro lado. Uma voz feminina. Daniel olhou para a sala de Camila. Vazia. Eduardo explicou que ela estava sentada diante dele, inteira, irritada e fazendo perguntas demais. Daniel pegou as chaves e exigiu que não encostasse nela. O antigo cliente não queria ser dramático. Desejava apenas conversar à meia-noite no escritório de Ricardo.
Eduardo dizia que Daniel passara 4 meses contando uma história sobre ele. Agora queria contar a verdadeira. A ligação terminou. Uma mensagem chegou. Uma fotografia. Camila. Sentada no escritório onde Ricardo Valença morrera. Ao fundo, a estante. O espaço vazio da primeira câmera. E, acima dela, o detector de fumaça. Daniel olhou para o relógio. 11h23 da noite. 37 minutos. Pela primeira vez desde o início daquele caso, Daniel não precisava descobrir quem estava mentindo. Sabia exatamente onde Eduardo estava. Sabia o que havia escondido. E sabia que, durante 4 meses, ajudara aquele homem a construir a dúvida perfeita. O problema era descobrir até onde Eduardo iria para impedir que a verdade destruísse tudo. Antes de continuarmos, quero fazer um convite a você. Se esta história está prendendo sua atenção, inscreva-se no Entre Destinos. Aqui, contamos histórias sobre escolhas, segredos e aqueles momentos em que uma única decisão pode mudar muitas vidas. E, se você está gostando desta história, deixe o seu gostei. Se não está gostando, pode deixar o não gostei também. A sua opinião nos ajuda a entender quais histórias você quer ouvir por aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de histórias assim. E me conte nos comentários. No lugar de Daniel, você continuaria defendendo Eduardo depois de descobrir tantas mentiras? Agora, vamos ao desfecho desta história. Daniel ligou para o pai enquanto descia para a garagem. Alberto percebeu que alguma coisa acontecera antes que o filho explicasse. Eduardo estava com Camila no antigo escritório de Ricardo e exigia a presença de Daniel. O pai perguntou se ele chamara a polícia. Ainda não. Daniel iria até o local, mas pediu que Alberto avisasse Henrique. Eduardo esperava que ele chegasse sozinho. Alberto lembrou que isso não significava que precisasse obedecer. Daniel pediu apenas que a polícia aguardasse. Se dissesse pelo telefone que a acusação estava incompleta, significaria que os agentes poderiam entrar. O pai advertiu que ele não tentasse ser mais inteligente que um homem desesperado. Dessa vez, Daniel não desejava ser. O prédio da Valença e Salles estava quase vazio. A recepção permanecia iluminada. O segurança noturno reconheceu Daniel e confirmou que Eduardo subira havia algum tempo. Uma mulher chegara depois. Daniel entrou no elevador. Durante a subida, olhou para o próprio reflexo. Por 4 meses, entrar em sala sabendo exatamente o que perguntar. Sabendo onde pressionar. Qual silêncio prolongar? Qual palavra repetir? Naquela noite, não tinha uma estratégia. Talvez fosse a primeira vez, em muitos anos, que entraria numa sala disposto apenas a ouvir. A porta do antigo escritório de Ricardo estava aberta. Camila estava sentada diante da mesa. As mãos livres. Não parecia ferida. Eduardo permanecia próximo à janela, segurando uma pasta. Camila garantiu que estava bem e que ele não a machucara. Daniel pediu que ela saísse. Eduardo não permitiu. Camila viera porque ele prometera informações sobre André. Era mentira. Eduardo abriu os braços e afirmou que todos naquela história haviam mentido. Daniel fechou a porta e perguntou o que ele queria. Finalmente contar a verdade. Na época do julgamento, Eduardo precisava do advogado. Agora, precisava que Daniel entendesse. Abriu a pasta. Contratos. Extratos bancários. Alterações societárias. Daniel reconheceu o nome da Montalto e informou que já conhecia a sociedade oculta. Eduardo respondeu que aquilo era apenas uma parte. Ricardo descobrira o esquema 3 semanas antes de morrer. Daniel lembrou que o cliente afirmara que isso ocorrera somente na noite do crime. Eduardo admitiu ter contado muitas versões. Ricardo soube que André desviava dinheiro e, depois, descobriu a participação do próprio sócio. Não denunciou imediatamente porque Eduardo pediu tempo para reorganizar a empresa. Camila chamou aquilo pelo nome correto. Ele queria esconder os desvios. Eduardo alegou que, se Ricardo denunciasse tudo naquele momento, a Valença e Salles poderia quebrar. Centenas de funcionários. Obras. Investidores. Famílias. Daniel se aproximou da mesa e observou a contradição. Eduardo roubara quase 4 milhões e agora queria falar sobre famílias.
O empresário respondeu que não pedia absolvição moral. Apenas dizia que o problema se tornara maior do que eles. Daniel conhecia aquele argumento. Quando homens como Eduardo venciam, o mérito era pessoal. Quando tudo desmoronava, de repente surgiam funcionários, famílias e uma empresa inteira que precisava ser protegida. Eduardo permaneceu em silêncio. Daniel apontou para a pasta e pediu que continuasse. Na noite da morte, Ricardo marcara o encontro e exigir a presença de André. Eduardo sabia. Por isso, pedira ao irmão que dirigisse seu carro. Planejara ser visto no Bellini porque Ricardo já o acusara diante dos funcionários. Se os documentos fossem entregues, ele seria investigado. Preparara uma dúvida. A frase ficou no ar. Daniel sentiu algo estranho ao ouvi-la. Não era surpresa. Era reconhecimento. Um carro identificado como o de Eduardo entraria no Saint-Pierre enquanto ele apareceria num restaurante. Se a investigação chegasse a André, o empresário diria que o irmão usara o veículo sem seu conhecimento. Se chegasse a ele, apresentaria câmeras, testemunhas e pessoas que o viram no Bellini. Não planejara a morte de Ricardo. Planejara o que faria se a polícia começasse a investigar o dinheiro. Eduardo assentiu. Aquela era a resposta. O álibi existia antes do homicídio. Por isso parecia tão perfeito. Daniel perguntou sobre a segunda visita ao apartamento. Eduardo contou que saíra pelos fundos do Bellini e voltara ao Saint-Pierre no carro dirigido por André. Ricardo estava vivo e assinara um documento. O empresário retirou a folha da pasta. Daniel reconheceu a cena da gravação. Ricardo declarava ter conhecimento das irregularidades financeiras. Confirmava que Eduardo se comprometera a apresentar um plano de restituição e mencionava também André. Camila observou que o documento não inocentava ninguém. Eduardo sabia, mas alegava que ao menos provava uma negociação. Escondera a folha porque a gravação também mostrava que retirara a primeira câmera e levara documentos. Daniel mencionou a transferência feita depois da morte de Ricardo com a credencial digital da vítima. Eduardo respirou fundo. Segundo ele, o dinheiro desapareceria se a investigação bloqueasse as contas. Por isso transferira para uma conta segura, controlada temporariamente por ele. Camila resumiu que ele roubara mais. Daniel quase sorriu diante da quantidade de palavras que Eduardo conhecia para evitar o verbo roubar. O empresário perdeu a paciência e lembrou que Daniel não estava ali para julgá-lo. Era verdade. Daniel não era juiz. Mas também não era mais seu advogado. Camila caminhou em direção à porta. Eduardo entrou no caminho. Ainda precisava de uma coisa: a cópia do arquivo da segunda câmera. Daniel ficou imóvel. Camila lembrou que a polícia possuía o original. Eduardo sabia. Também sabia que os dois haviam feito uma cópia antes de entregar o cartão. O silêncio de Daniel bastou. Eduardo sorriu. Conhecia os métodos do advogado. Esse havia sido o primeiro erro de Daniel. Durante meses, o cliente prestara atenção às perguntas, à maneira como ele arquivava documentos, à obsessão por duplicar provas e aos procedimentos do escritório. Daniel explicou que uma cópia não mudava nada. A perícia já tinha o arquivo. Eduardo queria descobrir se existiam outras gravações. Ricardo usara aquela câmera durante meses. Reuniões, conversas, negociações. Talvez o próprio esquema financeiro. Eduardo não sabia tudo o que Ricardo gravara. Queria acesso para localizar e destruir qualquer coisa que ainda o comprometesse. Daniel recusou. Eduardo abriu uma gaveta da antiga mesa de Ricardo e retirou um pequeno revólver. Camila parou. Daniel não se moveu. A arma permaneceu apontada para o chão. O advogado pediu que ele aguardasse. Eduardo esperava não precisar usá-la, mas exigiu acesso ao servidor do escritório. Daniel afirmou que não podia acessá-lo dali. O antigo cliente ordenou que telefonasse. A mão que segurava a arma estava firme. Isso preocupou Daniel mais do que se estivesse tremendo. Perguntou se Eduardo pretendia atirar nele. O empresário percebeu a tentativa de análise e repetiu a ordem. Daniel retirou o celular e ligou para Alberto. Eduardo exigiu viva voz. O advogado disse ao pai que precisava abrir o servidor do caso Valença. Alberto perguntou o motivo. Daniel olhou para Eduardo e respondeu que a acusação estava incompleta. Houve silêncio.
Um segundo. 2. O pai disse que compreendera. Daniel desligou. Eduardo quis saber o que Alberto entendera e mandou que ligasse novamente. Daniel afirmou que o arquivo seria aberto. O empresário ergueu a arma. Não apontou para Daniel. Apontou para Camila. O advogado sentiu o sangue subir ao rosto e exigiu que abaixasse o revólver. Eduardo repetiu a ordem. Daniel discou novamente. Antes que a chamada se completasse, um ruído surgiu no corredor. Baixo. Eduardo olhou para a porta e perguntou o que Daniel fizera. Nada. As luzes do escritório se apagaram. Escuridão. Camila se jogou para o lado. Um disparo. O vidro da janela se quebrou. Daniel avançou. Atingiu Eduardo antes que ele pudesse erguer novamente a arma. Os dois caíram contra a mesa. Papéis se espalharam. Eduardo tentou empurrá-lo. Daniel segurou seu braço. A arma caiu. Deslizou pelo chão. A porta se abriu. Luzes de lanternas atravessaram a sala. Policiais ordenaram que todos permanecessem no chão. Henrique Bastos entrou acompanhado de 2 agentes. A arma foi afastada. Eduardo recebeu as algemas. Daniel procurou Camila. Ela estava agachada atrás de uma poltrona e não fora atingida. O disparo acertara a janela. Daniel respirou. Só então percebeu que estava tremendo. Eduardo, ainda no chão, acusou o advogado de entregá-lo. Daniel sustentou o olhar. Não fora ele. Eduardo fizera aquilo sozinho. O empresário recusou-se a depor e pediu um advogado. Daniel não indicou nenhum nome. A pasta encontrada no escritório foi apreendida. Os documentos confirmavam a participação de Eduardo no esquema financeiro. A declaração assinada por Ricardo era autêntica. Também ficou comprovado o uso das credenciais digitais da vítima depois da morte. Eduardo não havia matado Ricardo, mas participara dos desvios, ocultara provas, manipulara informações e tentar obrigar Daniel e Camila a entregar material relacionado à investigação. Marcelo responderia pelo homicídio. André, pela participação no esquema financeiro. Eduardo, por crimes diferentes. 3 homens. 3 versões. E cada um deles parecia ter encontrado uma justificativa para acreditar que sua própria mentira era necessária. Semanas depois, o Ministério Público retirou formalmente a acusação de homicídio contra Eduardo. A gravação não deixava dúvida razoável sobre quem golpeara Ricardo. Marcelo confessou. Disse que subira ao apartamento para convencer Ricardo a não denunciar os roubos. A discussão aumentara. O golpe, segundo ele, fora impulsivo. Depois, procurara os documentos que Ricardo reunira contra ele. Quando percebeu que a câmera visível havia desaparecido, lembrou-se da segunda. Voltou dias depois e a retirou. Mas não conseguiu acessar os arquivos. Por 4 meses, guardou o equipamento, até Daniel destruir sua credibilidade diante dos jurados. Foi então que Marcelo teve uma ideia. Se Daniel conseguia fazer 7 pessoas duvidarem do que ele dizia, talvez pudesse fazer o mesmo novamente. Marcelo entregou a câmera ao único advogado que acreditava ser capaz de defendê-lo. Não sabia que estava entregando a prova da própria condenação. André decidiu colaborar. Entregou registros bancários. Identificou empresas. Explicou como os valores eram movimentados. E confirmou que Eduardo conhecia o esquema desde o início. Mais do que isso, Eduardo havia criado parte da estrutura usada para esconder o dinheiro. Durante o processo, sustentou que pretendia devolver os recursos, que tentava salvar a empresa, que Ricardo colocaria centenas de empregos em risco ao denunciar tudo de uma vez. Daniel ouviu aquela explicação uma única vez. Nunca mais falou com Eduardo. O caso terminou. Mas, para Daniel, algumas perguntas permaneceram. Meses depois, foi chamado a prestar esclarecimentos num procedimento disciplinar. Sua atuação no interrogatório de Marcelo havia sido questionada. Não porque tivesse feito perguntas ilegais. Não fizera. Mas pela forma como conduzira o depoimento. Pela insistência em transformar limitações de memória numa falha de caráter. Daniel poderia ter dito que cumpria seu dever. E seria verdade. Em parte.
Quando perguntaram se faria tudo novamente da mesma forma, permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu que não. Tinha motivos legítimos para questionar o que Marcelo vira, mas considerara mais eficiente fazer os jurados questionarem quem ele era. Agora sabia que existia uma diferença. Recebeu uma advertência. Nada que encerrasse sua carreira, mas suficiente para marcar uma mudança que já havia começado muito antes daquela audiência. Camila continuou como sócia. Durante algumas semanas, os dois falaram apenas sobre trabalho. Até uma noite. O escritório estava quase vazio. Daniel revisava as perguntas de um novo caso. Camila passou pela porta e perguntou se ele continuaria lendo cada frase 4 vezes. Daniel corrigiu. Haviam sido apenas 3. Ela tinha contado 4. Os dois sorriram. Camila entrou e lembrou que ele não precisava se tornar um advogado ruim para provar que aprendera alguma coisa. Daniel tentava descobrir a diferença entre defender alguém e destruir todas as pessoas que atrapalhavam a defesa. Camila sugeriu que a diferença talvez estivesse no motivo de cada pergunta. O advogado poderia desejar esclarecer uma dúvida, ou poderia querer que os jurados odiassem quem estava respondendo. Nem sempre seria tão simples. Mas, dali em diante, Daniel sabia que precisava pensar nisso. Depois que Camila saiu, ele olhou para as perguntas. Riscou uma. Manteve as outras. Algum tempo depois, Daniel visitou o pai. Alberto estava na varanda. Havia 2 xícaras de café sobre a mesa. O filho perguntou se ele sabia da visita. Não sabia. A segunda xícara também era para Alberto. Daniel sentou-se. Ficaram alguns segundos em silêncio. O pai comentara que assistira à entrevista concedida no fim do caso. Não fora ruim. Daniel perguntou se aquilo era um elogio. Alberto não queria que ele exagerasse. Depois, o filho retomou uma pergunta antiga. Quando Alberto perguntava se um cliente cometera o crime, o que desejava ouvir? A verdade. Daniel lembrou que advogados não trabalhavam daquela forma. O pai sabia. Perguntava porque temia que o filho começasse a acreditar que nada importava além de ganhar. Daniel desviou os olhos e admitiu que isso quase acontecera. Alberto discordou. Quando realmente importou, Daniel percebeu. Talvez tarde. O pai reconheceu que quase sempre era tarde quando alguém compreendia uma coisa importante. Mas perceber tarde ainda era diferente de nunca perceber. Daniel permaneceu em silêncio. Dessa vez, não discutiu. Daniel nunca deixou a advocacia criminal. Continuou defendendo pessoas acusadas de crimes graves. Algumas eram inocentes. Outras, culpadas. E muitas viviam naquele espaço desconfortável, em que uma pessoa podia não ter cometido o crime da acusação, e ainda assim esconder coisas que não queria que ninguém descobrisse. Daniel continuou procurando falhas. Continuou questionando testemunhas. Continuou enfrentando perícias. Não se tornou um advogado menos rigoroso. Mas mudou uma coisa. Antes de assumir cada caso, sentava-se diante do cliente e perguntava o que realmente acontecera. Nem sempre recebia a verdade. Às vezes, recebia uma mentira cuidadosamente preparada. Outras vezes, uma verdade incompleta. Mas Daniel passou a escutar de maneira diferente. Não para julgar. Não para acreditar cegamente. E também não apenas para encontrar uma rachadura. Escutava para compreender o terreno onde pesaria. Porque um advogado não precisa provar o que o cliente fez. Não pode substituir o juiz. E jamais deve negar a alguém o direito de defesa. Mas Daniel aprendera que havia uma diferença entre defender um direito e permitir que alguém transformasse suas próprias fraquezas em ferramentas. Eduardo Salles escolheu Daniel Ferraz porque acreditava conhecer sua maior força: a capacidade de encontrar falhas. Uma testemunha insegura. Um horário impreciso. Uma câmera ruim. Uma investigação apressada. Eduardo deixou cada rachadura no caminho. E Daniel encontrou todas. Só havia uma coisa que Eduardo não previra. Toda força, quando usada sem cuidado, também pode se transformar numa fraqueza. Daniel passou 4 meses acreditando que o homem errado estava sentado no banco dos réus. Depois descobriu Marcelo. O verdadeiro assassino.
E acreditou, por algumas horas, que finalmente compreendia o título daquela história. Não compreendia, porque Eduardo era inocente do homicídio, mas estava longe de ser o homem que Daniel acreditara defender. E, no fim, Daniel percebeu algo ainda mais difícil. Durante parte daquela história, o advogado que defendeu o homem errado também havia errado sobre si mesmo. Não porque defendesse um acusado. Esse era seu dever. Mas porque confundira eficiência com excesso, dúvida com destruição e vitória com razão. Foi preciso perder o controle da história que acreditava dominar, para entender que a verdade nem sempre pertence à pessoa certa. Um assassino pode dizer a verdade. Um inocente pode mentir. E um excelente advogado pode passar tanto tempo procurando as falhas dos outros, que deixa de enxergar a própria. Fim.